Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Semana muito boa, muito produtiva, né? Flávio Bolsonaro marcando um golaço. Aliás, deixa eu já botar na capa aqui o meu padrinho, fechamento nosso. E se a semana foi boa para o Flávio, foi ruim para o Lula, né? Aliás, cadê aquela... Deixa eu pegar aqui a imagem do Lula no seu evento, o líder das pesquisas, né? O seu evento muito bom no Nordeste, Reduto do Lula. Aí é o Lula, Sergipe. Lotado, né? Isso aí é a base eleitoral dele, é Nordeste, gente. Mas isso me deixa preocupado por quê? Porque se ele está falando tanta baboseira, ele está falando dos nossos criminosos. Agora ele falou ele usou um outro termo lá para outro tipo de bandido, não sei se é o traficante, ou, enfim. E isso coloca uma pulga atrás da orelha, porque se ele está falando tudo isso, será que ele tem a certeza que ele vai ser reeleito? Entendem? Então é preciso ficar de olho nisso. Mas eu já sei que vocês estão vendo todos esses desdobramentos com relação a CV e PCC sendo declarados como grupos narcoterroristas após um pedido do Flávio na Casa Branca para o Trump, para o Rubio e também para o vice-presidente, o J.D. Vance. E eu queria falar aqui de alguns pontos que eu não estou vendo a imprensa comentar tanto. Esse daqui é um vídeo que dá para puxar esse gancho, que é um vídeo do Alexandre de Moraes, que está vindo à tona hoje nas mídias. Necessidade de uma regulamentação internacional das Big Techs. Há necessidade dos países... Eu vou dando stop aqui para comentar. O discurso do Moraes aqui, ele é convergente com o discurso do Lula. Principalmente no começo do mandato, o Lula estava falando muito em quê? Em bypassar os congressos nacionais e fazer valer aquilo decidido nos fóruns internacionais. Então, quando ele vai na OMS, quando ele vai na ONU, quando ele vai em qualquer outro órgão multilateral, para que aquilo decidido ali valha automaticamente nos países, sem ter que passar pela validação do Congresso. E por que isso é perigoso? Porque aí vai passar a valer a Agenda 2030 da ONU, por exemplo, com aborto, ideologia de gênero, relativização de drogas, etc. E você não vai poder nem reclamar para o seu senador ou para o seu deputado e nem ter a perspectiva de votar em outro candidato daqui a 4 anos, caso você discorde daquele cara que foi eleito. Então isso daí é perigosíssimo. Isso sim é um atentado contra a soberania nacional. Esse verdadeiramente é um ataque à democracia brasileira. E o Moraes, como ele está desesperado, que ele está vendo todos os prognósticos indo mais à direita, para um Congresso mais à direita, que possa fazer o impeachment dele, ele está fechadinho com o Lula nessa questão. E ele sabe que a censura é vital para a eleição de 2026 também. Porque assim como o Moraes fez as ordens secretas para censurar o Twitter, vocês vão lembrar disso daí, inclusive ele dava a ordem para o Twitter tinha acabado de ser comprado pelo Elon Musk, entre o primeiro e segundo turno da eleição brasileira de 2022, 44 bilhões de dólares. Aí o que o Moraes fazia? Ele mandava a ordem para o Twitter e falava, ó, bloqueia esse cara aqui. Aí quando ele era bloqueado, o Moraes ainda decidia, ó, e não permita que ele saiba que essa ordem partiu de mim. É por isso que o pessoal ficava doido, porque achava que era o Twitter que estava bloqueando, porque só aparecia uma mensagem no celular do bloqueado. Você violou as nossas políticas. Nem sabia o que tinha violado, porque eles não diziam para você qual era o post. E sem saber o que você violou, você não consegue na justiça exercer a sua ampla defesa, o seu contraditório. Isso viola de morte o Marco Civil da Internet, que fala em devido processo legal, fala em direito de defesa e fala em 48 horas para você bloquear o usuário. O Moraes atropelou isso tudo. Por isso que ano passado, quando o STF julgou a nova interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o que eles fizeram? Eles esquentaram esses crimes do Moraes. Porque eles deram uma nova, entre aspas, interpretação, porque, em bom português, na mão grande, mudaram a lei, o STF, vencido Cássio Nunes, acho que, não sei se algum outro ministro do STF, mas eles disseram o quê? Que não, qualquer juiz eleitoral agora pode bloquear qualquer coisa, pode pedir qualquer coisa para a plataforma, etc. Fizeram a divisão de responsabilidades. Então, se alguém postar alguma coisa que lá na frente seja declarado como, sei lá, qualquer tipo de crime contra a honra, injúria, etc., a plataforma também terá que pagar uma multa. Então, eles arrebentaram com as leis.
E isso daí é normal, gente. Isso daí é o passo a passo para o fim de um regime. É o esperneio final. Então vamos seguir aqui com Moraes abertamente falando que tem que ter uma maneira de você bypassar o Congresso. Alô, deputados federais e senadores. Países democráticos se unirem para uma regulamentação internacional. E isso é urgente. Regulamentação é só uma palavra bonitinha. Regulamentação, democratização, são só palavras bonitinhas para dizer censura. Ele quer censurar os seus opositores políticos. E de maneira urgente, porque a eleição é daqui a 4 meses. Porque daqui pouco tempo, poucos anos, os países não terão a tecnologia necessária para impedir veiculação no seu território. Ou seja, a liberdade está ganhando força. Novos mecanismos tecnológicos vão dar conta de prover internet global, de celular sem possibilidade de ser rastreado ou desligado qualquer site pela Anatel. Você vai ser livre para poder consultar qualquer site que você quiser, qualquer fonte que você quiser, sem passar pela ótica da grande imprensa, do STF, da Anatel ou qualquer outro meio regulatório que censura você e impede que você exerça essa sua plena liberdade. O Moraes está conseguindo enxergar isso. Parabéns, nisso aí ele está certo. Mas isso aí está deixando ele com muito medo que as pessoas sejam livres. Hoje, isso é possível. Redes sociais, empresas, big techs, que não respeitam a legislação dos países, não respeitam ordens judiciais, praticam crimes. Hoje é possível o bloqueio em território nacional. Daqui a pouco, em virtude dos satélites de baixa altitude, isso não será mais possível. Ou seja, a soberania dos países. Ou seja, o poder ditatorial do Moraes, que é diferente da soberania nacional, está em risco. É isso que ele está dizendo. Só que aí ele vai tentar vender para você que é um risco à soberania, né? Enfim, você já conhece essa ladainha toda, né? Estará e poderá ser totalmente desrespeitada. Vamos lá, pessoal. Por que isso aqui é importante? Porque é o seguinte, quando o Lula senta com o Trump, primeiro, né, se ele estivesse fazendo alguma coisa boa para o país, ele não precisaria derrubar a coletiva de imprensa que ele tinha marcado, né, junto com o Trump. Ele poderia vir a público e falar, assim como o Flávio fez. Flávio teve uma reunião com o Trump, depois que ele foi prestar satisfação a todos vocês. O que o Lula fez? O Lula teve uma reunião com o Trump, derrubou a declaração conjunta, fez uma coletiva de imprensa para inglês ver, com perguntas, né, previamente aprovadas pela sua equipe, e depois sem direito à réplica. Então, repara só, quando o jornalista pergunta e o Lula responde, a pergunta não volta para a réplica do jornalista. Acabou ali. E ainda assim, no final, o Lula se mostrou muito irritado, porque a sua equipe aprovou mais uma pergunta de um último veículo de comunicação que o Lula não tinha aprovado. E aí, no meio da coletiva, o Lula vai e ainda dá uma chamada na sua assessoria de comunicação. Então, quando você não deve, não teme, você faz as coisas às claras. O que o Trump pode ter prometido para os Estados Unidos? Minto. O que o Lula pode ter prometido para os americanos? Para além da questão de terras raras, o que mais é muito crucial para os americanos? A liberdade de expressão. Assim que o Trump foi eleito, em 2024, ele tomou posse em janeiro de 2025, 20 de janeiro de 2025. Um dos primeiros grandes eventos que o seu vice-presidente, J.D. Vance, fez foi em Berlim, em Munique, na Alemanha, uma grande conferência com vários chefes de Estado e líderes militares. E ali ele fez um discurso histórico, onde ele deixa claro, ou nós defendemos os mesmos valores, que são os valores que nos levaram para a Segunda Guerra Mundial como aliados, a liberdade de expressão, né, a defesa da família, enfim, o livre mercado, a liberdade de expressão, todo esse arcabouço de liberdade, ou então a gente não está na mesma guerra. Eu consigo ver perfeitamente o governo do Lula prometendo que não vai mais censurar os opositores. Inclusive deu uma afrouxada, não sei se vocês já perceberam, mas de uns tempos para cá parou de cair página, outras páginas foram devolvidas, canal no YouTube, Alan dos Santos, Terça Livre, Rodrigo Constantino, várias pessoas tiveram de volta os seus canais originais. Isso daí não é obra, né, do acaso.
Só que aí o que veio? Veio o novo decreto do Lula falando da questão do Ministério da Verdade. O Lula, através de um decreto, ele fez aquilo que ele não conseguiu fazer no Congresso Nacional, que é aprovar a Lei 2630, que é o PL da censura. Não conseguiu, gente. Graças a vocês da internet, que junto com os deputados federais conseguiram barrar todas as tentativas de aprovar isso. Lei da censura, privilégios para a Globo na regulamentação de plataformas e etc. Parabéns para vocês. E também, verdade seja dita, aos nossos deputados federais. Nessa época eu estava lá ainda, mas enfim, foi a obra de muitas mãos juntas. Então, quando o Lula rompe com essa questão da liberdade de expressão, o que obriga então os Estados Unidos a continuar levando adiante essa mesa de diálogo com Lula ou fazendo acenos ao Lula? Como a retirada de Lei Magnitsky, como várias outras questões. Como bem a designação de CD e PCC como narcoterroristas. Então, Lula, a gente está naquele momento em que você já conhece. O Lula prometedor de picanha, de cervejinha, que não entrega. Mas talvez, aos olhos de um americano que queira ter uma boa relação com o Brasil, que esteja querendo fazer a comercialização de terras raras, talvez transferência de tecnologia em outras áreas, explorar o mercado nacional. Talvez agora, de maneira derradeira, muitos, e eu não estou falando aqui de Trump ou de gente da Casa Branca não, porque eles são informados, eles sabem o que eles fazem. Mas muitos outros estrangeiros estão vendo agora o que é o Lula da Silva, em conluio com esse sujeito aqui. Pedindo o quê? Por censura, pedindo por um governo global, porque dentro do país eles estão tomando couro. Acabou de ser o resultado da Colômbia. O Abelardo de la Espriella, que era o segundo colocado, nas pesquisas dava 31% para ele, saiu o resultado agora, 43% para o cara. O cara ganhou o primeiro turno e vai ganhar o segundo turno dia 26 de junho, se não me engano, ou 21 de junho. Por quê? Porque a terceira colocada, a senadora Paloma, que fez 14%, ela também é de direita. 43% mais 14% vai dar 57%. Meu Deus do céu. Vai dar 43% mais 14%, o cara está eleito no segundo turno. Se for realmente na matemática, 57% para ele. Não tem como o segundo colocado, que é apoiado pelo atual presidente, que é conectado às guerrilhas narcoterroristas da Colômbia, o Petro, está apoiando o Cepeda, não tem como ele vencer. Observação aqui, Na Colômbia, uma semana antes da eleição é proibido a divulgação de pesquisas eleitorais. Acho que o Brasil podia copiar essa prática, é uma prática bem interessante. Mas, enfim, então isso tudo está no mesmo pacote. Censura, CV e PCC, terras raras. Vocês vão ver o Lula, ele não vai falar para você porque o Lula só está acenando para sua base radical. Mas se você puxar no Google, você vai ver. Não faz muito tempo, coisa de 1, 2 meses, creio, teve uma operação contra a imigração ilegal brasileira para os Estados Unidos. Vou dar para você uma chance para você adivinhar onde é que foi feita essa operação no Brasil. Qual cidade? Responde para mim aí. Em Governador Valadares. Pegaram alguns coiotes, desmembraram uma dessas organizações. Isso daí é o quê? É o Lula acenando para o Trump. Quando é vendido as terras raras, e aí de maneira correta, que a gente tem que comercializar, sim, as nossas riquezas, mas sempre que possível agregando valor a ela, trazendo a indústria para dentro do Brasil, trazendo a tecnologia para dentro do Brasil, para agregar valor. Quando você vende terras verdes por quase 3 bilhões de dólares para os americanos, não foi o PT que entrou no STF contra essa venda. Foi o PSOL, braço do Lula, para não ficar feio. Por quê? Porque o Lula não ficar feio para o Lula depois se encontrar com o Trump. Por que o Lula agora não está ligando para o Trump? Porque ele sabe que o filme dele está queimado. Ou vocês acham que a gente foi na Casa Branca para passear?
de USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso, temático da Copa do Mundo, lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.